Olá pessoal do sexto ano A, sexto ano B. Nossa continuação da nossa aula sobre acentuação gráfica, parte 2. Paroxítona, oxítona e proparoxítona. Vamos recapitular algumas coisinhas. Oxítona. As oxítonas acentuam-se os vocábulos oxítonos terminados em A, E, O, em, ens. Quando se fala em oxítona, pessoal, a gente primeiro tem que saber a divisão silábica. A gente conta as sílabas de trás para frente. Ou seja, se a última sílaba tônica é forte, então ela é oxítona. Uma das regras para se acentuar são o seguinte: toda oxítona terminada em A, E, O, em, ens, acompanhadas ou não de S, são acentuadas. Repetindo a regra: todas as oxítonas. O que é oxítona, professor? É quando a última sílaba for mais forte. Se elas terminam em A, E, O, em, ens, acompanhadas ou não de S, elas são acentuadas. Gravem essa regrinha, tá? As paroxítonas são o tipo de que mais tem na nossa língua portuguesa. A maioria das nossas palavras são paroxítonas. E o que é paroxítonas? Quando a sílaba tônica, ou seja, a mais forte, é a antepenúltima. Então você vai contar última, penúltima, que é a segunda última. Se ela for a mais forte, ela é paroxítona. Aí eu falei sobre vocês sobre a regrinha do rouxinol, o macetezinho. Veja pelo vídeo aqui, olha. Aqui, olha. Todas as consoantes da palavra rouxinol, terminadas pela letra, né? Todas elas possuem acentuação. Acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em L, N, R, X, PS, A, o tio, ditongos orais, ão, i, u, umas. Então, a gente vê que tem que decorar esse macetezinho. O macete do que? Do rouxinol. Quando fosse na prova, você escreve a palavra rouxinol. Daí, as palavras paroxítonas terminadas nas consoantes da palavra rouxinol, aí você vê, rouxinol tem o que? Tem um R, tem um X, um N, o L, é fácil de decorar. E as outras é o que? O PS, o AOTIL e humus. Decora esse macetezinho, e humus. É fácil decorar essa palavra. Se a paroxítona terminar em uns, que é o iumus, acompanhado ou não de S, você deve acentuá-la. Exemplo: táxi, termina em o que? Termina em I. Encaixa na regrinha, no macetezinho do iumus. Vírus, é paroxítona? É. A penúltima sílaba é aqui a forte. E termina em que? Em US. Se termina em US, tá, também faz parte daquele macetezinho da regra do iumus. Álbus também. A regra do rouxinol, a palavra caráter é o que? Paroxítona. O que é paroxítona? Segunda sílaba, as penúltima sílaba mais forte, cará, e ela é terminada em R. Olha a regrinha do rouxinol aqui. Termina em R. Outros exemplos: látex, bíceps, órfão, Páscoa, fácil, pólen, bênção. Uma forma da gente decorar isso é com macetezinhos, essas dicas mnemônicas. Por exemplo, a palavra do rouxinol vocês vão decorar, tranquilo. Quanto mais vocês usarem, mais vão saber.
Essa é a forma da gente decorar mais rápido. Infelizmente, a situação gráfica é você aprender, é você decorar, nem tanto aprender, é decorar as regrinhas. Observação: não se acentuam prefixos terminados em I e R. Por exemplo, semi-selvagem, super-homem, eles não são acentuados. Os prefixos são essas palavrinhas de vermelho aqui. Ela vem antes da palavra original, que é selvagem, homem. Letra B. Os paroxítonos terminados em ditongo nasal, representados por em ou ens, não recebem acento. Quando eu falo paroxítono terminado em ditongo nasal, quando vocês falam, se vocês apertar o nariz, falem, o nariz chega a vibrar. Ifens, se você colocar a mão no seu nariz e ele vibrar, isso significa que é o que? Um ditongo nasal, ou seja, vibra o nariz. Por isso que eles são chamados ditongo, porque é a junção da letra E aqui, olha, é a junção de duas vogais na mesma sílaba. Ditongo é o que? Vogais na mesma sílaba. Falem. O M aqui não tem o som de I. Falem. Ifens. O NS não tem o som de I. Então, olha, E e o I na mesma sílaba é um ditongo e um ditongo nasal. As proparoxítonas, todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Na nossa regra, na nossa gramática. E como eu falei, as palavras da nossa gramática da língua portuguesa, a maioria são paroxítonas, ou seja, aquelas que a penúltima sílaba em que elas são fortes, tônicas. Quando eu falo forte é tônica, tá? Quando eu falo que a última sílaba é a tônica, é oxítona. A última sílaba é a mais forte. E quando eu falo que é a antepenúltima, é a terceira última, que são as proparoxítonas. E por regra, todas as proparoxítonas são acentuadas. Exemplo: lágrima, fôlego, catastrófico. Veja aqui, ó, 1, 2, 3 casas. A terceira, a antepenúltima casa, você conta de trás para frente. É a que contém a acentuação. Não tem como errar. Monossílabo. Quando a gente aprende a separar sílabas, a gente tem que saber nomeá-las. Essa sílaba é aqui, essa palavra aqui é monossílaba. Mono vem de um. Acentua-se as monossílabas terminadas em A, E, O. Monossílabos terminados. Quando eu falo monossílabo, é uma única sílaba na palavra. Por exemplo, a palavra pá, ela se acentua porque ela é monossílaba e termina em A, E, O. Mais uma regrinha aqui, pessoal. Em A, E, O. Se for monossílabo, aí ela é monossílaba, tá? Aí ela é acentuada. Terminado, se for monossílabo, terminado nessas letrinhas A, E, O, acompanhados ou não de S, elas são acentuadas. Ditongos. O que é um ditongo? O ditongo é o que? Hein, pessoal? O ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Acentua-se os ditongos abertos. Quando eu falo em ditongo aberto, é o ditongo EU, EI, OI. Decore. Ditongos abertos: eu, ei, oi. Quando constituírem sílaba tônica de palavras oxítonas, ou seja, é oxítona, última sílaba, a mais forte, ou monossílaba. Exemplo: anéis. Você acentua. Por que você acentua o E aqui? Porque além de ele ser oxítono, ele tem os ditongo aberto aqui no final, na última sílaba. Céu, ele é monossílabo.
e termina em o quê? Em ditongo aberto, o E e o U. Da mesma forma, réu e lençóis, ele, embora seja, ele é oxítono, né? Ele não é monossílabo, mas é oxítono, mas tem a encontro aqui, o ditongo aberto, OI. Outra regrinha, hiato. Hiato é quando tem duas vogais separadas em casas diferentes. Quando você vai fazer a divisão silábica, essas duas vogais ficam em casas diferentes. Aí recebe o nome de hiato. E se o hiato for tônico e tiver a letra I ou U, se for a vogal I ou U, eles são acentuados. Então a sexta regrinha dos hiatos é acentua-se o I e o U tônicos, eles têm que ser a mais forte, viu? Exemplo, a palavra saúde. Eu estou separando o A do U. O U fica sozinho. Então, se ele é tônico, o U, e está separado de uma vogal, eu tenho que acentuar o U. Outros exemplos: juízes, faísca, daí. Então, a sexta regra é acentua-se o I e o U tônicos quando são a segunda vogal do hiato. Não recebe acento o I e o U quando formam sílaba com outra letra que não o S. Exemplo: Raul, juiz, ruim, ainda. Veja que o I e o U, embora estejam separados da vogal, eles são acompanhados de outras letras. Só que a nossa regrinha aqui atrás, olha, só permite se for acompanhado de S. Se eles foram seguidos de NH, tipo rainha, eles não são hiato. Se foram precedidos de ditongo, também não. Constitui primeiro elemento de um ditongo, também não. Porque existem as regras e as exceções. Essa aqui faz parte das exceções. Isso aqui você só aprende pelo método de repetição. Então, quanto mais vezes vocês verem essa videoaula, mais vocês vão anexar o conteúdo na cabeça. Nossa sétima regrinha é em relação aos verbos ter e vir. As formas verbais de terceira pessoa do plural do presente do indicativo recebem o acento circunflexo. Na verdade, vamos ao seguinte: o verbo ter e o verbo vir. Se eles estiverem na terceira pessoa do singular, fica normal. Eles têm. Ele vem. Agora, se eu passar para o plural, o verbo tem e o verbo ver, eles vêm com acento circunflexo, ou seja, aquele chapeuzinho, tá, pessoal? Na terceira pessoa do plural, ou seja, quando estiverem no plural, o verbo ter e vir. A nossa oitava regrinha é em relação ao acento diferencial. Isso aí ainda confunde um pouquinho o pessoal. Ele é usado para a distinção de algumas palavras homógrafos. O que é homógrafos? Palavras que têm a grafia praticamente idêntica. A grafia, né? Só que a parte fonológica, a parte de som, é diferente. Por exemplo, a preposição por, ela não tem acento circunflexo. Mas se eu for falar a palavra por, o verbo, eu tenho que botar o acento circunflexo. Da mesma forma, pôde. Ele pôde viajar. Está no presente. Aí, se eu botar no pôde, no passado, no pretérito, eu tenho que botar o acento circunflexo, tá? Outra observação é a palavrinha forma e forma. Tanto uma como a outra são consideradas corretas. Então, se botando ou não acento circunflexo, estará certo.
Então, repetindo, um acento diferencial são 4 palavras: por, pode, pode. Exemplo: ele 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 pode ele pode se acidentar dirigindo desse jeito. Tá no presente, não precisa colocar acento circunflexo. E se eu falasse no passado? Ele pôde fazer isso e não fez. Veja que quando eu boto o acento circunflexo, o som sai mais fechado. Então dá para você, pela pronúncia, vocês perceberem. Embora, quando for escrever eles, como eles são homógrafos, eles têm a situação, eles têm graficamente, eles são homógrafos, ou seja, grafias iguais, mas na pronúncia é diferente. Algumas palavras a gente fica um pouquinho em dúvida. Por exemplo, a palavra permite, permitir, supôs, supus, félix, feliz, atrás, atrás, louvássemos, lâmpada, juízes, quis, amável, amável, rúbrica, rubrica. A gente fica nessa dúvida, né? Então as palavras homógrafas. Flor, flor, destruir, destrui, destruístes, femo, femo. A gente tem várias palavras em que são homógrafas, ou seja, as grafias são iguais, mas elas não são homófonas. O que é homófonas? São iguais. Então é importante saber distinguir isso. Tá? E essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai ter uma terceira parte sobre acentuação gráfica para a gente pegar direitinho o que são palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. A gente vai trabalhar ditongos, hiatos e acentuação gráfica de um modo geral, de acordo com a norma ortográfica de 2012 para cá, que foi a época que foi obrigatório a ter a nova reforma ortográfica, tá, pessoal? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.